Olá, pessoal do Conexão Escola. Esse é o quadro Conectarte. No programa de hoje, nós iremos conversar com o artista visual José Carlos, o B. Nogueira. B. Nogueira vai falar do seu percurso artístico e apresentar na sua inquietude criativa diferentes técnicas, como assemblagem, palimpsestos, pigmentos naturais e suas intrigantes pinturas feitas com costuras, chás e até com aquele cafezinho. E foram tantas técnicas que nós resolvemos dividir esse episódio em duas partes. E essa é a primeira parte do nosso programa. Não percam a segunda. Eu sou José Carlos, Batista Nogueira, assino artisticamente como B. Nogueira. Eu sou da cidade de Goiás, vim para Goiânia há alguns anos e aqui eu dei continuidade com a minha trajetória no mundo das artes. Eu sou aluno da Escola de Artes Veiga Vale, da cidade de Goiás, da década de 70, eu era bem criança ainda, e depois, por algum motivo, eu tive de parar, e retornei depois, tardiamente, no Instituto de Artes, que hoje é a FAV. Lá eu fiz bacharelado em artes visuais, com habilitação em comunicação visual, e posteriormente licenciatura em artes visuais. O meu trabalho ele é pautado pelas minhas experiências pessoais, pelas minhas vivências, e eu trago para a minha produção elementos dessas vivências. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês são palimpsestos culturais, aonde eu trago elementos da nossa cultura brasileira, os grafismos indígenas, e outros grafismos que foram surgindo no decorrer da história. Palimpsesto, para a gente explicar, são escritas sobre escritas. Essas escritas que eram feitas em pergaminhos, que era raspado e escrito novamente. E aí eu uso tipo colagem, trago elementos desenhados, em cima de folhas de livros, frases de jornal, desenho em cima, elementos da cultura barroca, que é da minha vivência. Eu tive essa vivência com a arte barroca goiana, na cidade de Goiás, em Niquelândia, na minha infância. E isso me encantava muito, e eu não sabia o que era para minha cabecinha de criança, mas eu queria fazer aquilo um dia e queria saber como que fazia. Uma técnica com grafismo, lápis, giz de cera, esgrafito, colagem. Eu trago essa referência e continuo trabalhando essa referência do grafismo indígena. E depois essas influências culturais que a gente tem de outros povos, de outras culturas. E interessante é porque eu tive uma vivência na Casai, com muitas comunidades indígenas, e eu tenho uma ancestralidade Carajá. A minha tataravó foi aldeada em Aruanã, por algum motivo ela veio para Moçambique, quando era aldeia ainda. Ainda seguindo essa linha com material alternativo, essa série de mandalas que eu tenho, onde que eu trabalho costuras, colagem com pigmentos naturais, a linha como metáfora, como metáfora dessa questão da continuidade da vida, a forma do trabalho é circular, e as linhas da palma da mão, o destino das pessoas estão traçados pela sua mão, a mão que trabalha, a mão que apaga. Aqui nessa série eu trabalho com pigmentos minerais e grafite, que são materiais bem simples, de fácil acesso, porque a minha formação é professor. Eu sou professor de artes e eu sinto essa dificuldade dos alunos terem material para trabalhar a sua expressão artística. Diante disso, eu desenvolvi em escolas, projetos, onde que trabalha pigmentos naturais. Não é um processo fácil, porque de repente de pesquisa, depende de uma elaboração artesanal do processamento desses materiais. Mas
é um material rico, duradouro, permanente, de acordo com o suporte, com as condições de armazenamento. Mas não desbota, não sofre essas intempéries do cotidiano que afeta os materiais tradicionais de artes, né, que são os industrializados. E eu trago aqui essa questão do rupestre mesmo, né? Eu tenho aqui elementos rupestre, o grafismo indígena, seja em contato in loco, através de objetos da artesania desses povos, ou seja, de vivência pessoal, com trabalhos realizados com indígenas na Casai, aqui em Goiânia. A fauna ela se faz presente no meu trabalho. Aqui, esse trabalho é a Dança do Fogo, que eu celebro o encontro, né, desse estado de uma cultura primitiva para essa área da tecnologia no Cerrado, que é a energia. Eu tenho essa série de trabalho, Arqueologia do Cotidiano. Esse é um trabalho de técnica expandida, que fica entre a pintura, a aquarela e a gravura. Eu trabalho com a pintura, eu trabalho com a impressão digital em alguns trabalhos, de impressão do corpo, que é essa coisa bem primitiva lá das cavernas, com elementos que eu encontro na rua, no lixo, e eu trago aqui e ressignifico. São elementos que foram encontrados de peça de caminhão, de outros artefatos, solados de sapato, e aí eu combino essas peças, esses elementos numa composição e entro, às vezes, com grafite, o lápis 6B, o lápis de carpinteiro, esses materiais que são bem acessíveis. Nesse trabalho aqui, à esquerda, eu tenho elementos mais gestuais e tenho alguns grafismos da cultura indígena. E aí eu trabalho aqui o lápis de cor aquarelável e o grafite e os pigmentos naturais, usando as densidades, as texturas. Nesse trabalho eu uso o giz de cera, o lápis aquarelável, que são esses tons verdes, e o grafite e os pigmentos. Essa série aqui é uma série que é a linha e eu, a linha como metáfora. Essas linhas, elas são linhas que vão para todas as direções, elas fecham círculos, elas entrelaçam, sobrepõem, elas interrompem, elas se frequencizam, né? Da forma de frequência, de eletrodos. Eu continuo trabalhando as linhas, a textura, né? Usando os diferentes materiais, porque a minha pesquisa é trabalhar com materiais, nesse processo, com materiais de fácil acesso. Então, aqui eu uso um material em comum, que é a espuma de polietileno, que é usado na construção civil para dar essa textura que eu achei bastante interessante. Agora a gente vai trabalhar com os vegetais, o industrializado e também os minerais. Aqui nesse trabalho eu tenho o nanquim, que originalmente, que é o preto, né? As necessidades de preto, que originalmente ele é um produto natural e é um material que tem durabilidade. E aqui eu usei café mesmo, cafezinho nosso, que a gente toma, que a gente coa, normalmente, sem açúcar, que pode ser de várias formas, e tem todas essas tonalidades. É uma composição abstrata. Aqui eu tenho o nanquim colorido, né? O preto, o verde e os pigmentos naturais, mineral e um pouco de café que vai ficar nesse tom intermediário com o nanquim. Aqui, continuando, eu trago o nanquim e os pigmentos naturais, que é o café e o caroço de abacate. O caroço de abacate, ele dá essa coloração aqui maravilhosa, tá? É uma coloração, é uma cor estável, desde que ela seja processada da maneira correta. Aqui, ora, eu enfatizo um pouco técnica mista, né? Eu trabalhei com
com o nanquim, com a pena de nanquim, com nanquim verde. O preto aqui nesse trabalho foi por conta da caneta de nanquim. Eu não trabalhei ele com magoada. Eu trabalhei o verde com magoada e os pigmentos naturais com magoada. As densidades também são alternadas. Eu trabalho do chá até o creme, né? Que são densidades termos da aquarela que a gente usa, né? Que é manteiga, chá, creme, leite, café, para determinar as densidades. Agora, eu vou mostrar para vocês que é uma técnica mista, ou uma técnica híbrida, ou, como se usa contemporaneamente, uma técnica expandida. Eu tenho esse trabalho que foi feito a partir de uma gravura modular de beija-flores. Eu imprimi sobre uma página de um dicionário e eu usei aqui pigmentos naturais, minerais e vegetais. Aí a gente encontra todos esses tons que tem aqui. Os tons do pigmento natural, às vezes ele é menos vibrante que uma aquarela tradicional. E essas flores são flores imaginárias. Lógico que tem uma referência botânica da estrutura das folhas, mas não são folhas de observação. Aqui eu trabalho com uma pegada de passos imaginários, onde eu usei a aquarela tradicional e pigmentos naturais. Aqui no caso eu usei o café. Foi feito um processo de impressão com café e algumas manchas, né? E depois eu entrei com o desenho a nanquim e com a tinta. Então, a mistura do nanquim, da aquarela, o café e o nanquim, ele dá esse aspecto envelhecido, esse aspecto fosco. E aqui eu trabalhei com o ipê e os passos folhas, né? Que são pássaros que misturam com a fauna, o animal se transformando em folhas. Aqui os pássaros imaginários, pássaros folhas, né? Eu tenho aqui um processo criativo, né? O resultado, com a tinta de aquarela, eu trago aqui novamente as minhas costuras, as minhas vivências antropológicas com a costura, com a metáfora da linha, e uma colagem com folha e o pigmento natural. A técnica dos pássaros são nanquim, que eu uso o pontilhismo e uso outras texturas. E essa foi a primeira parte do programa. Não deixe de assistir a segunda, sempre com muita arte para vocês.